E aí galera, aqui quem fala com vocês é o Lúcio Zus, seu narrador para mais um vídeo. E hoje nós vamos para uma coisa que vocês gostaram demais da última vez que eu fiz, só que dessa vez é um pouquinho diferenciado. Nós vamos novamente para mais uma tier list. Só que essa tier list, como vocês já podem ver, está um pouquinho diferente. Ali tem fácil, muito fácil no caso, fácil, médio, difícil, muito difícil. O vídeo de hoje é falando sobre a complexidade que você, um jogador aprendiz ou um jogador que já sabe assim narrar alguns RPGs e quer narrar outros RPGs, qual é o nível de complexidade de cada um dos RPGs. Então eu já tenho que explicar duas coisas aqui. Mais de duas, na verdade, são muitas coisas. A primeira coisa que eu tenho que explicar aqui é sobre os níveis. Eu coloquei, o fácil é aquele RPG molezinha de ser aprendido. Você aprende ele facilmente e tal, não tem muita dificuldade e tal. Eu deveria ter invertido as cores, né? Mas é aquele RPG molezinha. Não necessariamente significa que ele é o melhor RPG. Para isso aí você vê o meu outro vídeo, que não é nem dando minha opinião, mas falando sobre os livros em si. Quão bom é o livro nos quesitos gerais, de te fazer entender das mecânicas que ele te passa, dos conteúdos que ele possui para você poder fazer uma campanha ou longa, duradoura, ou uma campanha pequena que seja boa. Então eu vou ter outro vídeo que vai estar aí na descrição, ok? E aqui, nesses fáceis, médios, difíceis, tem um númerozinho depois. Ali é mais ou menos a quantidade de sessão que você vai precisar para aprender esse RPG. Porque uma coisa que eu não tive nenhum RPG até agora, que eu lesse o livro e entendesse ele 100%, a ponto de eu começar a primeira sessão e não cometer nenhum erro. Normalmente eu só vou aprender algumas coisas depois de umas 3 sessões jogando, umas 5 sessões jogando, no que seria uma coisa que eu consideraria fácil. 5 sessões eu consideraria bem fácil até. E às vezes você demora muito mais tempo. Então já tenho que falar também que essa é a minha opinião. Não sei como você lê um livro, não sei se você é mais rápido do que eu com alguns certos entendimentos, porque eu tenho uma facilidade que eu diria que eu faço vídeos. Então toda vez que eu leio uma coisa num RPG, normalmente, já que eu sei que eu vou fazer o vídeo daquilo, eu já leio umas 2 vezes e já faço lá o meu PowerPointzinho que eu vou utilizar num vídeo futuro, por exemplo. Então isso facilita demais para mim aprender. Mas mesmo assim, ainda tem certas interpretações que eu não consigo pegar de primeira. Então, vocês vão ver aí que tem coisas que eu mesmo já falei em vídeo que possivelmente hoje em dia estão errados, equivocados e tal, ou que eu passei a minha visão 2 vezes, né? Eu passei de uma visão de um jeito e falei, não sei qual é o jeito, gente. E só depois de muito tempo eu fui entender. Então, só para falar para quem já está curioso, nessa lista nós teremos jogos, nós teremos RPGs como Tia Garcia, para quem já sabe o que é THC, eu já mostrei em um outro vídeo meu, então temos THC, vamos ter Boot Hill, nós vamos ter Cyberpunk, eu vou colocar Dungeons and Dragons, mas só falando com o que eu ouvi falar sobre Dungeons and Dragons, porque eu não tenho certeza, porque eu nunca narrei Dungeons and Dragons. O meu primeiro RPG, que é o Hora de Aventura The Adventure, Lenda dos 5 Anéis, que vai ser polêmico, Mouse Guardian RPG, Mutantes e tal, e temos vários outros aqui. Alguns deles eu vou só colocar sem muito pensamento, porque tem alguns que são só uns RPGzinhos que eu peguei. Então é isso. Antes de começar a lista, sobre falar, acessem o segundo link da descrição. O primeiro é o desse vídeo que eu tinha falado, do vídeo que eu ranquei os livros. E o segundo link da descrição eu quero que vocês abram ele e deixem mutado em alguma aba do seu computador. Ou, por exemplo, deixem no celular numa hora que nunca estiver usando. E pode deixar mudo, pode deixar mudo. E deixe a playlist passando. Isso é porque eu estou perto de bater uma das metas do YouTube e eu preciso que mais gente passe tempo assistindo. Não é visualização em número em si, é tempo de pessoas vendo um vídeo. Então, se você puder fazer esse esforcinho de abrir uma outra aba nesse segundo link e deixar rodando lá mutado, ou fazer essa coisa de celular quando ele estiver carregando, por exemplo, vai me ajudar demais, tá? Então, vamos nessa, galera. Eu já vou logo de cara, começando aqui, um pouquinho com THCia. Vamos lá. Primeira coisa que eu devo falar sobre THCia, não li muito o livro, então
eu vou dar minha opinião do que eu passei por cima, porque eu tive que ler THC para entender como é o sistema de navegação deles. Vi que é algo semelhante a Lente Inconés, eu já sei há um bom tempo, porque tem um dos mesmos escritores. É o mesmo tipo de mecânica, só que parece ser até que mais molezinha do que Lente Inconés. Então eu vou botar ele aqui em médio. Eu não sei se as exceções estão certas, né? 12 exceções para aprender um THC, não sei se levaria tudo isso. Mas ok, vamos pro próximo. Boot Hill. Boot Hill, eu ainda não cheguei a narrar. Mas, do que eu li, não é uma coisa super simples, não. Tem muitas coisas que você olha por ser um livro antigo e você se pergunta se é isso mesmo que eles estão querendo passar. Porque você olha assim e fala, cara, é um negócio tão desevoluído, sabe? Ninguém usa mais esse tipo de sistema meio estranho. Então, algumas coisas vão gerar confusões. Mas em si, pelo tempo que eu perdi, eu creio que em mais ou menos mais 5, 6 sessões de RPG eu já ia estar entendendo 100% o sistema de Boot Hill e meus jogadores também. Lembrando que eu também vou levar um pouquinho em conta os jogadores, tá? Porque só o mestre aprender não vale de nada, porque às vezes o mestre, ele não tá ali ouvindo o jogador falando alguma coisa, tipo, o jogador vai e faz um ato, o mestre não tá sempre 100% ligado no que tu tá fazendo, e às vezes cria confusão. Às vezes ele acha que você tá fazendo de um jeito, e no final você tá fazendo de outro, somou uma coisa errada, deu mais dano, menos dano. Então, pelo que eu vi, Boot Hill é fácil. Cyberpunk. Eu já narrei Cyberpunk, tá, gente? Narrei. Eu já li o livro de Cyberpunk e fiz livros de Cyberpunk. Tem coisas que até hoje eu não sei o que significa. Então, Cyberpunk RPG, ele é um daqueles que poxa, você vai ter uma dificuldade para entender algumas coisas. Você não vai se ligar direito como que funciona, tipo, quantos tiros eu dou. Você às vezes vai se perder nessa quantidade de tiro, que é a quantidade de tiro que tua arma consegue dar na cadência de tiro. Então, num turno, eu posso dar, se minha arma tiver 20 cadência de tiro, eu posso dar 20. Só que cada um desses tiros vai ter menos 2. Então eu vou ter menos 2 de ataque, menos 2 de ataque, até um ponto que não vale a pena. Ao que eu entendo pelo que eu sei. Pode ser que seja tipo assim: o primeiro tiro você não tem penalidade, os outros 19 você só tem 2 de penalidade, mas até onde eu vejo vai alavancando para cada tiro que você dá, até onde eu sei. Pelo menos até onde eu entendi, por exemplo. Então, tem partes do sistema que você não vai compreender de cara, é muita coisa para se lembrar. Então, Cyberpunk, eu acho que eu cheguei a jogar 6 sessões de Cyberpunk, narrar no caso, e teve coisas que eu ainda não aprendi 100%. Então, eu vou deixar ele aqui em difícil. Eu vou deixar em difícil. Eu acho que ainda falta muita coisa, e Cyberpunk eu tive um diferencial, que foi, eu li o livro inteiro, fiz vídeo de todas as coisas que eu consegui. Teve comentários de vocês que me ajudaram a entender coisas que eu não tinha entendido. E teve o Discord onde muita gente perguntava coisa, aí eu revisava e descobri que não era bem assim. Então eu acho que eu também meio que tive tempo demais de aprendizado de Cyberpunk. Então foi meio que tipo assim, um ano sem jogar Cyberpunk, mas aprendendo conforme o ano foi passando. Então eu creio que Cyberpunk é muito mais difícil do que eu senti. Então por isso que eu vou botar ele difícil, não em médio. Para mim foi médio, digamos assim, meu aprendizado com Cyberpunk. Vou para D&D agora para falar umas coisitas, né? O que eu vi sobre D&D, que os meus amigos me contaram e que os mestres que eu conheço, que são mestres aprendizes, tiveram, é problema com magia. Eu não sei por que tem esse problema. Eu dei umas olhadas em alguns vídeos que falam sobre D&D e tal, e a galera fala que é complexo, mas é fácil. É tipo assim, você tem que ligar uma chavinha. Quando você entender isso, aí você se toca como que faz. Como que faz as evoluções, essas coisas e tal. Mas D&D também tem muita mecânica, tem muita coisa diferente para ser feita. Então, para você entender boa parte disso, né? Desconsiderando porque, pô, às vezes tem mecânicas avançadas em RPGs que você não vai usar. Então, para você entender tudo isso, pode ser que leve tempo. Mas eu acho que em si, ele deve ser um jogo médio. Eu não acho que deve ser um bicho de 7 cabeças para aprender, não deve ser uma coisa difícil. Porque senão D&D não seria tão grande quanto é. Esse é meu pensamento. Eu sempre ouvi falar sobre os meus mestres iniciais que é difícil,
mas eu não vejo o porquê então D&D tem tanta gente, se ele é tão difícil assim. Lógico, tipo, Dark Souls tem muita gente jogando, e Dark Souls é um jogo difícil, mas aí foi diferente, ele criou uma quantidade de fãs muito leais e grandes. Eu não sei se D&D, por ser um RPG de mesa, conseguiria fazer tal feito numa coisa difícil. Então eu acho que é fácil, acho que é simples, até porque muita gente de D&D usa, tipo assim, vou fazer um RPG de samurais, em vez de ler um Lenda dos Cinco Anéis, não, vou jogar com D&D mesmo e botar katana na mão da galera. Então vamos pro próximo. The Adventure RPG, meu RPG. Eu diria que mais 5 sessões tu já tá craque. Eu não vejo dificuldade no meu RPG, porque ele foi feito para ser fácil, ele foi feito para criança poder jogar, para qualquer tipo de pessoa de qualquer idade poder jogar. Então eu creio que ela é bem fácil, bem simples. Eu acho que mais 3, 5 sessões, ok, média ali para você conseguir. Vou pular Land 5 Anéis por enquanto. Lembrando que eu não botei nada aí de tipo assim, na primeira sessão você tá sabendo, na segunda sessão. Porque eu não acho que existe essa questão de, primeira sessão você já sabe tudo do RPG, você não vai cometer um erro, cara. Tipo assim, lógico, você pode, tipo assim, cometer um erro na 10ª sessão de The Adventure, pode. Mas isso aí é erro que passa, mas não entender uma mecânica da forma completamente oposto do que ela é, por exemplo. Eu acho que na primeira sessão você ainda tem alguns deslizes desses. Vamos lá. Mouse Guarding RPG. Vamos lá. Olha, eu só fiz uma sessão de Mouse Guarding RPG, que foi o meu especial. Mouse Guarding RPG teve a mesma questão de Cyberpunk, que eu li muito e fiz muito vídeo. Lógico, vocês não viram os vídeos de tutorial de Mouse Guarding, porque eles são tudo privado, porque eu ainda não lancei, literalmente. Mas eu tenho uns vídeos explicando do começo ao fim de Mouse Guarding. Mas eu sempre achei confuso. Como eu disse no vídeo passado, o livro de Mouse Guarding não é uma receita de bolo. É um conto de histórias meio que bagunçadas, com partes falando de mecânica, parte de uma mecânica que é mais para ser levado assim de forma narrativa, mas que mesmo assim prejudica a forma dos dados, e aí a mecânica às vezes você contorce com outra. Então meio que tipo assim, Mouse agora teve uma coisa que na minha primeira sessão cometi diversos erros. E eu não acho que em 3 sessões eu ia aprender. Em 5 sessões eu ia aprender. Se eu tivesse feito uma campanha de Mouse Guard, eu acho que eu ia estar cometendo erros por muitos e muitos tempos. Eu vou botar ele aqui como difícil, mas eu não acho que 12 sessões, eu acho que eu exagerei um pouco nesse número olhando agora. Eu acho que seria aqui em cima, ó, tipo, a fácil 3 a 5, quer dizer, a fácil seria um 5 a 8, por exemplo, médio 10 sessões, difícil umas 11 sessões, 12 sessões. Mas assim, eu acho que tipo assim, Mouse Guard eu vou botar no difícil porque é realmente difícil entender o sistema. É realmente difícil. Assim, se você parar para ler muito, você vai entender e você vai cometer erros e facilmente você vai, facilmente não, com muita luta você vai corrigir esses erros, mas se você parar para olhar, se você fizer uma campanha e for seguindo e não parar para ficar toda hora lendo as coisas e tal para tentar absorver de verdade, você não vai pegar não. Então eu vou deixar aqui no difícil, ok? Indo para Mutantes Ano Zero, como eu disse, Mutantes Ano Zero é aquele livro. É um livro muito legal, é um livro muito bom. Por isso que ele estava. Eu vejo uns vídeos, o vídeo passado, que vocês vão entender o porquê eu elogiei tanto esse livro, né? Mas ele tem muitas mecânicazinhas. Tipo assim, a sistema de vida dele mesmo, vida entre aspas, né? A questão de você perder os seus atributos é uma coisa que eu não peguei na minha primeira sessão que eu narrei, quer dizer, nas minhas 3 primeiras sessões, que eu não me engano, porque o RPG ele teve, digamos assim, um momento que eu cheguei a narrar, e aí eu parei, depois eu voltei. Só quando eu voltei que eu acertei os mínimos detalhes. Então eu não diria que ele é um RPG fácil, não. Eu acho que ele. Muito fácil. Eu acho que ele é um RPG de fácil para médio, gente. Eu acho que, tipo assim, em 5 sessões você não vai pegar tudo. Você não vai entender tudo do livro. Você não vai entender a quantidade de dados que você tem que girar para pessoas como é o nome? É a arca. Morrerem, a questão de doenças, questões de outras coisas ali, as zonas. Você não vai entender isso logo de cara. Você vai precisar
ir narrando, aí você para, dá aquela lidinha no livro, de uma narração para outra e fala, olha, eu cometi um erro aqui, ó. Olha, podia ter colocado esse negócio aqui, um sistema aqui que eu nem me liguei. Então, para você ter aquela manjar do sistema, eu vou até falar, não é nem se você saber o básico, é você saber também utilizar o sistema da forma correta. Porque às vezes um cara tá jogando, por exemplo, o D&D e só luta contra um tipo de monstro, só é dado D20, não bota um vulcão pra explodir, não bota um barranco pra cair, sei lá. Não usa o resto da mecânica do RPG, só usa o basiquinho dele. E eu estou falando aqui mais de você entender tudo que o RPG tá te proporcionando. Então eu acho que 5 sessões para as 10 sessões é o suficiente para você entender Mutantes. Agora, meu clássico Mutantes e Malfeitores edição 3. Hoje em dia eu posso falar mais dele, porque um narrador meu fez uma campanha e eu também vou puxar o 2 aqui, tá? Um narrador meu fez a campanha, mas já que ele teve muita dificuldade, praticamente fui eu que ensinei a ele como jogar o RPG, porque eu tive que pegar o livro e ler para ensinar eles. Eu já desci minhas críticas, que é um livro confuso, é um livro estranho, é um livro diferenciado também em algumas certas mecânicas. Estou falando agora da edição 2. E a edição 3 carrega boa parte disso. Boa parte disso. Tipo assim, primeira sessão, a gente fez o RPG inteiro para depois entender como que funcionava as limitações de atributos. Ou seja, cara, é complicado. Se não tivesse eu ali para ficar lendo o tempo inteiro, a gente não tinha resolvido metade dos problemas da primeira sessão para a segunda. A gente não tinha resolvido isso, até porque o mestre da sessão não tinha se tocado nesses erros. Então, Mutantes e Malfeitores, primeiramente falando, eu estava agora falando do 3, mas deixa eu falar o 2. O 2 eu diria que é um médio. Na verdade, não. Demorei muito mais de 15 sessões, eu acho, quase umas 15 sessões, para entender todo Mutantes e Malfeitores 2, cara. Não foi fácil. Mas o 3, eu diria que facilitou um pouco. Vou colocar aqui em médio. Na verdade, eu vou mudar uma coisa aqui. Me arrependo de ter colocado ele aqui. Porque lembrei que o 3, eu tô manjando do sistema básico ainda. Não tô nem sabendo dos complexos, gente. Então, Mutantes e Malfeitores 2 é muito difícil. E o 3 tem toda uma facilitada, mas criou novos sistemas para complicar um pouco mais. Então, eu acho que ele está aqui em difícil. A gente não vai aprender tão cedo. Acho que já chegamos a fazer 7 ou 5 sessões do RPG. E eu acho que a gente ainda não decorou tudo que tinha, não entendeu tudo que tinha para fazer, realmente não. Então, tá aí. Eu acho que por enquanto fica assim esses dois RPGs. Não vou falar muito desse livro. Pacific Rim, livro de flan, metade do sistema dos Jaegers eles nem falam como fazer, né? Eles falam, se vira aí. Então, é fácil. Você em uma lidinha você entende praticamente todo o sistema sem complicação nenhuma. Pathfinders, eu diria também que ele é muito fácil. Eu, pelo menos, não vi nenhuma dúvida na época que eu jogava assim que ficou intrínseca na minha mente, não. Que ficou fixado e que demorou tempo pra gente entender. Eu acho que foi relativamente fácil. Mas pode ser que ela... Muito fácil, no caso. Eu não sei se ela tá aqui em fácil. Tá mais ou menos por aí. Porque eu acho que a gente cometeu uns erros nas 3 primeiras sessões, por exemplo. Mas eu não vejo que na quinta sessão a gente tava com problema, não. Pokémon RPG feito por fã também. Não vou comentar muita coisa, mas ele é um sistema assim, digamos assim, que difícil. Porque o jeito que eles criaram o RPG em si, você depender do Excel para fazer ele. Outra coisa, Runa Arcana RPG, já desci minhas críticas. Esse daqui não só é impossível, você nunca vai entender como jogar Runa Arcana RPG, tá? Então, desculpa pra quem joga Runa Arcana RPG. Mas ninguém nunca vai entender como joga esse jogo direito. É um jogo de LoL, só pra falar, tipo assim, é um RPG de fã sobre LoL. De que os caras quiseram converter todo um sistema de um jogo para um RPG de mesa. Eu acho que isso complicou muito. Savage Works. Savage Works, eu diria que por volta de umas 3, 5 sessões você aprende. Não é um sistema complicado. Você só vai demorar para aprender sobre a vida do sistema em si, quando que um personagem fica abalado e tal. Se eu não me engano, tipo assim, nas 3 a 5 sessões do RPG, quando o meu irmão fez, ele errou a vida. Mas depois de um tempo, ele entendeu como se fazia. Então, não acho que é uma complicação muito grande.
Fronteiras do Império, né? Que é Star Wars da Fantasy Fight Games, que é a FFG, né? Mesmo que hoje em dia detém os direitos de Lenda dos Cinco Anéis. A quinta edição, por exemplo, é feita pela Fantasy Fight Games. Vamos lá. Complicado falar. Tenho esse livrão aqui comigo, grosso, se vocês verem, ó, extenso. Então é muita mecânica que a gente tem que aprender nesse RPG diferente. E assim, a mecânica básica você não vai pegar na primeira sessão de jeito nenhum. Na terceira sessão você vai aprender 100% como jogar dados. Na quinta sessão você vai aprender 100% como colocar as dificuldades para os jogadores. Lá para, sei lá, para sessão 12, os jogadores possivelmente já vão estar entendendo como que eles vão fazer a ficha deles direitinho, tá? E fora isso, você ainda tem que aprender o sistema de nave. Quando você precisar do sistema de nave, vamos considerar que você precisava desde a primeira sessão. Vai te render um bom tempo. Aí você também vai precisar, ai meu Deus, entender tudo sobre os itens, porque cada item você pode botar modificação neles. E isso vai demorar para os RPG, para os personagens entenderem. Então, assim, sistema básico você aprende ali num médio, eu diria. Mas agora o resto das coisas você aprende num difícil. E metade desse livro eu não li. Então, se eu já estou falando de complicações, imagina assim eu ler a parte da força, porque não tinha nenhum Jedi. Não tinha nenhum Jedi no meu grupo. Então, imagina eu ter que ler a parte da força. E ainda tem mais coisa fora isso. Entender todo o sistema, por exemplo, de Minions, quando eu tenho um grupo de Minions, que é um sistema para facilitar, tá? Mas aprender ele já complica muita coisa. Então é isso. O sistema da Fantasy Flight Games, como todo jogo recente da Fantasy Fight Games, é feito para te complicar a cabeça. É bom, ótimo, melhor sistema de Star Wars que eu já joguei. Vou aprender daqui para a sessão 20? Não sei. Então, muito difícil, ok? Em contraparte, nós temos o sistema do RPG Saga. Diria que muito fácil, muito simples, moleza. Tormenta normal e pós isso Tormenta 20. Tormenta normal, eu diria que está num fácil, porque tem menos sistemas, eu diria, do que o Tormenta 20. Por mais que o Tormenta 20 facilite parte do sistema do Tormenta normal. Mas eu acho que o Tormenta 20 vai estar em médio, porque você vai ter que aprender sistema de armas mágicas e tal. Se você é um jogador esforçado, um narrador esforçado, eu acho que mais ou menos 5 sessões você já tá craque. Mas agora, se você é aquele jogador que você, aquele narrador que você tem outra coisa pra fazer e não só ficar lendo o livro de RPG o dia inteiro, você vai errar até a sessão 20, praticamente. Porque tem muitas nuancinhas ali de entender quando que certo efeito, porque tem uns efeitos que dá duas coisas e tal. Aí você tem que ir atrás, isso aí começa a te complicar, você começa a ficar triste, você, entendi que aquele jogador poderia estar vivo, mas ele não tá, porque tal coisa aconteceu. Tem coisa que não é bem explicada, você tem que buscar para entender. Então, Tormenta 20 não é a coisa mais fácil de você aprender. E vamos lá para Yggdrasil. Yggdrasil eu diria que está no fácil também. Mas 10 sessões você já entendeu tudo de Yggdrasil, não é difícil. Por último, vamos aqui para Lenda dos Anéis. E vamos lá. Criar uma nova categoria aqui, que é o Eu Nunca Vou Aprender. Bom, até mudei o enquadro da câmera aqui para poder vocês verem tudo que a gente fez. Por que Lenda dos Anéis não é impossível, gente? É porque, assim, não quero desincentivar ninguém que queira jogar Lenda dos Anéis a desistir, tá? Não tô falando que você precisa parar de jogar qualquer um desses RPGs, ou que você deve começar pelo mais fácil, nem nada do tipo, não. Não é meu teor com esse vídeo, não. Não é dar medo em vocês de falar, você nunca vai entender isso aqui. Vaza. Porque aí, se fosse assim, também ninguém ia estudar numa faculdade, porque tem muita coisa lá que você não vai entender até o final. Então, meio que tipo assim, a questão que eu digo é por experiência própria, de que até hoje eu erro com Lenda dos Anéis. Até hoje eu possuo erros com Lenda dos Anéis. Lógico que vai ter gente que vai falar nos comentários, não, mas errar todo mundo erra e sempre vai ter erros cometidos no RPG. Ninguém aqui é uma máquina. Sim, realmente, ninguém aqui é uma máquina, a gente vai ter erros. Mas Lenda dos Anéis
é o que chega mais improvável, pelo menos do que eu tô vendo aqui. Pode ser que eu botasse aqui Star Wars da Fantasy Flight Games aqui no final também. Impossível, não sei. Mas assim, vai demorar muito tempo para você se tocar que uma coisa básica, simples, você está fazendo errado. Cada um tem seu exemplo. Eu vou dar um exemplo aqui que eu só entendi como funcionava a turno order das posturas em Cinzas das Trevas. Que é a minha. Eu tive Fragmentos da Escuridão, minha primeira campanha de Lentes e Anéis, que eu acho que teve 20 sessões. Tive Alvorada Imperial, que também teve 10 sessões, ou seja, já deu 20 sessões. Tive a de Zumbi, que eu narrei, que teve 3 sessões. E teve, já dá 23 sessões somando. E se eu não me engano, Folha de Outono teve 12 sessões ou 13, não tenho certeza. Quem sabe foi 14, 15. Deixa eu olhar aqui rapidão. Que é isso, minha gente? 18 episódios. 18. 18. Então 10, mais 18, porque eu já perdi a conta. Mais 3. 41 sessões. Mais a quantidade de vezes que eu joguei um RPG de Lentes e 5 Anéis. Já deve dar 50 sessões. E todo mundo fazia uma coisa errada. E eu fiz errado por muito tempo. Em alguns momentos eu acho que eu fiz certo. E eu só fui descobrir no primeiro episódio de Cinzas das Trevas. Que é que quando você escolhe a sua postura no começo do turno, por exemplo, começou a primeira rodada de luta, você vai escolher uma postura antes de tudo. Cada um escolheu sua postura, ok. Começou o turno. No começo do turno você não pode trocar a postura. Deve ter gente que deve estar me olhando e falando, isso é óbvio, isso é óbvio. Você só vai poder começar a trocar no seu segundo turno. Porque não faz sentido você escolher e trocar quando chegar o seu. Porque aí você pode escolher defesa, por exemplo, e aí pegar um cara que escolheu ataque e você tá perto dele e falar, vou mudar para ataque total e correr atrás dele. Porque aí ele não vai ter muito o que fazer contra você. Ou tipo, ele usou o ataque total e você pegou o ataque total também para bater nele. Ou seja, eu estava aprendendo uma coisa, Lentes e Anéis, da forma completamente errada, e demorou mais de 50 sessões para me entender. E é algo que está no começo do livro, quando se lê das posturas. Não é só isso. Eu, até metade de Alvorada Imperial, quando chegou na metade de Alvorada Imperial, a gente percebeu que a gente estava fazendo errado o sistema de batalha em massa. E aí a gente começou a fazer do jeito certo. Só que aí a gente descobriu que a gente, na verdade, bugou a nossa mente. A gente achou que estava errado. Foi para um sistema que a gente achava que estava certo. E na verdade estava errado. Tanto que tem um episódio de Alvarado Imperial que explica: ó, gente, acabamos de descobrir que não é assim que se joga e tal. É desse jeito aqui. E eu fico falando quanta gente eu condenei a ver aquele vídeo e achar que é desse jeito, mas não é. Porque a gente meio que chegou naquele consenso e no final tirou que não é mais aquele consenso. Então, tipo assim, pô, depois de mais de 17 sessões, 17 não, mas 15 sessões de Lentes e Anéis, porque teve a minha primeira campanha antes de Alvorada Imperial, a gente descobriu que a gente tá fazendo um negócio errado. Então é isso. Não, a minha filtração contra a Lenda dos Cinco Anéis é essa, que eu não consigo aprender tudo ainda. Tem muita parte de Maru que eu também não entendo até hoje. Tem muita coisa, tipo assim, até onde eu sei, qualquer pessoa pode usar Maru. Você não precisa ser Shugenja para usar Maru. Você pode ser um samurai, Bushi, e você pode usar Maru de boa. É só pegar a mácula ou pegar alguma coisa para te fazer usar Maru. Mas até onde eu sei, qualquer um pode usar Maru. Mas eu não tenho certeza dessas minhas palavras. Então, meio que tipo assim, complicado. Lentes e Canais tem coisas complicadas. Mas é o meu RPG favorito. Acho que é. Eu acho que é. Porque vai que, né? Eu não sei, tem outros, né? Só uma questão, porque eu não botei aqui. Avatar Legends. Kickstarter, porque eu ainda não li o livro oficial. Ainda não tive tempo para ler o livro oficial. Porque eu tô na faculdade agora e não tenho mais tempo para fazer isso. E também tô cumprindo uma agenda no RPG Explorer, né? Que é postar os vídeos da história de Lentes e Anéis e análise de Sacramento. É isso. Eu não quero entrar com outro tema agora, não. É isso, para não flodar o canal. Tá dando muito bem esses dois vídeos no meu canal. O canal tá pegando 40 visualizações quase. Então, pra mim, tá bom. Tá ótimo. E a gente tá crescendo de forma espontânea. Tipo, praticamente todo dia a gente ganha novos inscritos. Então, meio que tipo assim. Possivelmente é o meu RPG favorito. Não sei dizer se tem outro RPG mais favorito do que isso, fora o que eu tô criando. Avatar Legends com base no Kickstarter, eu acho que eu nem terminei de falar. Eu acho que ele tá em fácil, mas 10 sessões você manja fácil. Tipo, eu cometi vários erros, mas eu acho que lá pra sessão 5 eu já tava entendendo tudo.
Então, Avatar Legends fácil, vou até botar aqui agora. E o meu RPG que eu tô criando, eu diria que ele é difícil, porque para entender todas as mecânicas que ele possui, é de difícil para muito difícil, porque ele tem muita mecânica diferente. Então é isso, lista tá completa. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo de tier list. Bota aí nas sugestões. Que outro tipo de tier list você quer? Os jogos mais... Não sei, eu não sei. Pensando agora, eu não sei nada. Mas coloca aí na descrição se você sabe de alguma coisa. É alguma coisa legal pra gente fazer tier list que vocês gostam de tier list. Então é isso. Aqui que falou com vocês foi Lúcio, o seu narrador. E fui. Quem sabe das melhores histórias? Tier list, né? Melhores histórias. Aí eu separo só os RPG que tem história. Legal. Pode ser uma boa. Me falem isso se vocês querem no comentário.